Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compact Podcast. No nosso episódio de número 42, a gente vai falar sobre mudanças climáticas que estão afetando o dia a dia de 85% dos brasileiros, o desmatamento que caiu mais de 20% no Brasil em 2025, a CVM que está sendo pressionada a rever o passo atrás que ela deu sobre os relatórios de sustentabilidade e a Copa do Mundo de 2026, que pode ser a mais poluente da história. O Compact Podcast está fazendo 1 ano de vida. No dia que esse episódio vai ao ar, é exatamente o aniversário de 1 ano do podcast. E se você é um impactado, você já sabe que eu sou a Graziela Brum. Se você é novo aqui, eu sou fundadora e consultora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em sustentabilidade, iniciativas de impacto positivo. E essa consultoria também tem um podcast, esse que você está ouvindo, que traz toda semana um resumo de notícias, novidades, acontecimentos sobre o universo da sustentabilidade, mas que no episódio anterior, na semana passada, inclusive a gente teve um formato diferente, especial, onde a gente falou sobre economia circular. Eu trouxe 2 convidados, 2 especialistas no tema, para falar sobre ele, explicar de uma forma descomplicada, leve, sem tecniquez. E esse, inclusive, foi o segundo episódio da série O Que É. O primeiro foi O Que É Mudança Climática e agora a gente está tendo o segundo, que foi O Que É Economia Circular. Depois coloca aí na fila para ouvir na sequência. Antes de a gente ir para o nosso primeiro tópico, eu queria dizer para vocês que vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn, vocês também me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Então, bora para nossa primeira notícia. 1 ano de vida! Ê! Uhul! Então vamos lá, hoje a gente vai começar falando sobre uma pesquisa sobre transição energética que foi feita pelo Aurora Lab e o More in Common, que está trazendo que as mudanças climáticas já afetam o dia a dia de 85% dos brasileiros, sendo que quase metade desse percentual, 46%, sente esse impacto de uma forma intensa. Então não é só o efeito das mudanças climáticas, mas é esse efeito sentido de uma forma intensa por 46% dos entrevistados. E como que as pessoas estão sentindo isso, né? O que elas estão sentindo? Quais que são os principais problemas? Aumento do custo de vida, questões de saúde, pode ser ou mental ou física, dificuldade de acesso para chegar no trabalho, dificuldade de deslocamento até o trabalho, redução de renda e perda de empregos também. São os principais aí tópicos, fatores que as pessoas sentem nesse sentido. Outro dado que essa pesquisa está trazendo é que a maioria dos entrevistados concorda que a forma como a gente produz e consome como sociedade precisa mudar para enfrentar a crise climática. Aliás, é uma maioria bem relevante, porque é 74% dos respondentes, dos entrevistados, que concorda com essa afirmação. E aí, outros dados que essa pesquisa traz é que quando a gente fala de transição energética, 45% das pessoas acreditam que a troca da energia fóssil para fontes renováveis vai reduzir as desigualdades sociais. Não é um percentual muito alto, não chega a ser a maioria, né? 45% das pessoas acreditam nisso, mas é difícil, né? Assim, bom, eu não falo aqui num lugar de autoridade, não sou cientista social, não sou socióloga, mas a gente viu ao longo das últimas décadas, séculos até, tantas promessas, né? Para reduzir, diminuir a desigualdade social, e não é isso que a gente tá vendo, né? Parece que pelo contrário. Então, adoraria acreditar, adoraria que fosse verdade, mas acho que eu sou mais cética nesse ponto, infelizmente. Mas a maioria dos pesquisados também acredita que essas mudanças dos combustíveis fósseis para as renováveis vai gerar mais vagas de trabalho. 67% das pessoas acreditam nisso. E a maioria dos brasileiros também tem uma crença, vê como fonte de informação de maior credibilidade as universidades e cientistas. Que bom, né? Isso é um bom sinal, um bom dado. Inclusive, a maioria também
se informa sobre clima e assuntos relacionados através das redes sociais. Então a gente consegue ver que é um canal de comunicação muito forte, né? Não tem como a gente querer conscientizar, comunicar sobre esse assunto, ignorar esse veículo, esse canal de comunicação. E aí, quando a pesquisa pergunta para as pessoas o que elas veem, quem elas veem como principal responsável por garantir a proteção da população, dos trabalhadores, dos indivíduos contra as mudanças climáticas, 67% acredita que o responsável é o governo. Muito à frente, com bem mais percentual do que as empresas, os empregadores, que aparecem com menos de 10% nessa responsabilidade. E essa preocupação, ela não é à toa, né? Ela tem um motivo, ela tem um contexto para estar acontecendo, porque tem um outro estudo agora, citando uma outra pesquisa do CEMADEM, que fala que uma média de 2.000 cidades das 5.000 e poucas que a gente tem no Brasil estão expostas a riscos de deslizamento, inundação. Só que a maioria dessas cidades não tem nenhum instrumento mínimo para se proteger contra esses riscos. Essas cidades, que são praticamente metade dos municípios brasileiros, elas têm falta de gestão de risco, obra para reduzir esses problemas, para reduzir inundação também, deslizamento, não contam, né? Falta também equipe de defesa civil. E das 5 regiões do país, o Nordeste é a região com o maior número de cidades que estão despreparadas nesse sentido. Indo para nossa próxima notícia, nosso próximo tópico de hoje, a gente vai falar sobre o desmatamento que caiu 20,6% no Brasil em 2025. Uma boa notícia aí. No episódio 37, há umas semanas atrás, a gente falou sobre o fato de o Brasil ter tido uma queda de 42% na redução de florestas. Agora a gente tá falando de 20,6%. Ué, mas como assim? É diferente? Sim, porque nesse episódio de número 37, a gente estava falando exclusivamente de floresta tropical, que era o recorte daquela pesquisa. Agora, a gente está olhando para a vegetação como um todo, de uma forma mais ampla. E aí a gente tem um número um pouco menor aí de queda, 20,6%, mas ainda assim é uma redução. Esse dado está vindo do relatório anual do desmatamento no Brasil, que foi divulgado pelo MAP Biomas. E ele está trazendo que a área que foi desmatada em 2025 foi ali uma média de 985 mil hectares. Pouquinho menos do que isso, quase 985 mil hectares, que ficou abaixo de 1 milhão de hectares pela primeira vez desde 2019, representando aí essa redução de 20,6% em relação a 2024. A gente inclusive falou nesse mesmo episódio de número 37, que 2024 foi um ano de seca histórica que gerou muitos incêndios, deixou a floresta mais vulnerável, ou seja, essa queda é em relação a um crescimento, a um aumento que teve no ano passado. Mas, de qualquer forma, ainda assim, esse dado é válido e é importante de ser comemorado, porque é o menor desmatamento que a gente teve desde 2019, abaixo de 1 milhão de hectares. A gente teve uma redução desse desmatamento em todos os biomas, mas o maior aí, o campeão, foi o Pantanal, com a maior redução de todas. Então a gente tem aí o prêmio de maior redução no desmatamento para o Pantanal e o prêmio de maior área desmatada para o Cerrado. Prêmio entre várias aspas. E aí, se a gente soma Cerrado e Amazônia, que foram os 2 biomas com maior desmatamento, esses 2 biomas juntos, eles respondem por mais de 84% da área desmatada em 2025. Até fazendo um paralelo aqui, uma analogia, porque é sempre bom quando a gente consegue tangibilizar, né, o que isso significa. Quando a gente fala de Amazônia, esse bioma, ele perdeu o equivalente a 5 árvores por segundo no ano passado, em 2025. Então, isso fica ali um pouco mais quantificado, né? 5 árvores por segundo ao longo do ano. Então, a gente vê que, ainda assim, mesmo com essa redução em todos os biomas de 20,6%, essa queda, esse decréscimo, ainda assim foi bastante área desmatada, quase 1 milhão de hectares. O que equivale, aqui fazendo mais um paralelo, esses
mais de 900 e poucos mil hectares, equivalem a 17 ibirapueras por dia de desmatamento. É bastante coisa, né? Aliás, nos últimos 7 anos, de 2019 para cá, o Brasil perdeu o equivalente, perdeu de vegetação o que equivale a Pernambuco, uma área equivalente a Pernambuco. E aí, quando a gente olha para os estados do Brasil, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Mato Grosso são os estados que concentram a maior parte do desmatamento no Brasil. Eles juntos representam 63%. Estados esse, aliás, que eu descobri pesquisando para esse episódio, que tem um apelido. Vocês sabiam disso? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Eles são apelidados de Matopiba. Eu não conhecia essa informação, não conhecia esse apelido, não tinha esse conhecimento. Se vocês também não tinham, fica aí o aprendizado. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E olhando para esses 7 anos, para esse acumulado de 2019 a 2025, o prêmio de maior desmatamento, o antiprêmio, né? O prêmio ao contrário, prêmio invertido, fica pro Pará, que é o estado que no acumulado teve o maior desmatamento entre 2019 e 2025. E aí, por que esse desmatamento acontece, né? Por que esse desmatamento segue acontecendo no Brasil, mesmo aí que com reduções? Quais que são os principais motivadores quando a gente vai olhar para os porquês de isso acontecer? A gente tem como primeiro, mas assim, o campeão máximo com 97% de representatividade é a expansão da agropecuária. Então assim, tá em primeiríssimo lugar, inabalável, imbatível, a expansão da agropecuária, que nesse acumulado representou esses 97% que eu falei, mas no ano passado correspondeu a 99% da perda de vegetação. Então, ainda mais alto o percentual. Sim, claro que a gente tem que se alimentar, isso é óbvio. É importante a produção de alimento, enfim, a agropecuária é importante. Mas hoje, no status que a gente tem atual, a gente já produz alimento para a população mundial inteira. O que a gente precisa melhorar de fato é o aproveitamento desses alimentos, né? Porque tem um dado da ONU que fala que 1/3 dos alimentos que são produzidos são desperdiçados. Então, sim, isso é um fator. Mas, principalmente, a desigualdade social, porque a principal causa da fome não é a escassez de alimentos. Como a gente viu, tem alimento para a população mundial inteira. A gente já produz essa quantidade, esse número. Mas a falta de acesso a eles, a fome acontece muito por conta da desigualdade social, desigualdade de renda. Não está faltando comida, é a forma como ela é gerida e distribuída. Aí depois da expansão da agropecuária, que a gente viu ali que ficou nesse percentual de 99 a 97% responsável pelo desmatamento, a gente tem também garimpo, tem também empreendimento de energia renovável e expansão urbana, mas esse último com bem menos representatividade, quase ínfimo. Esse ponto, inclusive, das fazendas de energia renovável, dos empreendimentos de energia renovável, eólica, solar, especialmente solar, né? É bem relevante, inclusive, porque definitivamente o melhor caminho não é comprar terra, desmatar ela e encher ela de placa fotovoltaica, né? Não é esse um bom caminho. Essas placas não têm que substituir as árvores, né? Elas têm que estar idealmente em cima de telhados, estacionamentos. Isso seria o mundo ideal, né? Mas isso fica, para grande escala, é mais complexo porque fica mais picotado, mais fragmentado, né? Mas não vamos desmatar para fazer fazenda de energia solar, não. E aí, seguindo aqui, só pra gente encerrar esse tópico, a gente vê que a pesquisa traz também que as unidades de conservação e as terras indígenas são os lugares mais preservados, que têm menor índice de desmatamento. Olha a importância dessas áreas para a manutenção da floresta em pé, sejam as unidades de conservação, sejam as terras indígenas. São estruturas organizacionais que fazem com que a manutenção, a preservação desse lugar aconteça de uma forma muito mais intensa, muito mais natural. E no nosso próximo tópico de hoje, a gente vai falar sobre a CVM, entidades do mercado de capitais que estão se unindo para pressionar a CVM sobre a não obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade.
Bom, vamos lá. Para trazer um pouco de contexto para esse assunto, uns 3 anos atrás, a CVM anunciou que a partir de 2026, as empresas com capital aberto precisariam cumprir uma nova exigência, que era publicar relatórios, reportes de sustentabilidade, mapeando ali os riscos climáticos, emissões de gases de efeito estufa, impactos ambientais que tinham potencial de afetar cada negócio, o negócio da empresa que publicaria esse relatório. Inclusive, nesse movimento, por conta dessa nova obrigatoriedade, a Renner e a Vale já tinham começado 2 anos antes da obrigatoriedade a cumprir isso e publicar os seus relatórios nesse novo formato. E aí, uns dias atrás, na semana retrasada, a CVM derrubou essa obrigação, fazendo com que ela fosse voluntária. E isso foi interpretado como um passo atrás pelo mercado e gerou ali uma comoção, né? Empresas já estavam se preparando para cumprir essa obrigatoriedade, ou inclusive já estavam até preparadas, já tinham começado o processo, etc. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, no LinkedIn o Marcos Pinheiro fez post sobre isso, análise sobre esse assunto. Inclusive ele lançou uns dias atrás uma newsletter que eu tô assinando a curadoria de notícias. Então toda semana eu vou trazer lá alguns dos assuntos mais relevantes desse universo da sustentabilidade. Se você é das newsletters, gosta desse formato, fica aí a dica para assinar. Mas beleza, rolou esse passo atrás e essa comoção no mercado, como eu comentei. E aí, algumas entidades se uniram, mais de 300, e enviaram cartas signatárias pressionando por espaço de diálogo na expectativa de que a CVM volte atrás, retorne com a obrigatoriedade dessas normas, IFRS S1 e S2, do reporte de sustentabilidade. E aí fica um sentimento de perda, né, nessa história, um retrocesso do ESG brasileiro que tinha sido, inclusive, visto como um protagonista global quando foi o primeiro a adotar essas normas. A CVM recebeu, inclusive, prêmios por conta disso. E voltar atrás deixa esse sentimento de perda, né? E aí, quem tá assinando, quem são os signatários dessa carta, dentre eles, bom, são muitos, mais de 300, né? Mas alguns deles, a gente tem a Febraban, Ambima, o IX, Instituto Clima e Sociedade, o CBEDS, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Fama Recapital e mais de 300 instituições aí. Essa história me lembrou, inclusive, uma passagem de um livro. Eu vou comentar melhor sobre ele no Descompacta. Mas se você é um impactado que gosta desse tipo de movimentação do mercado de ações, de capital, dentro desse universo da sustentabilidade, eu recomendo ler Impacto Positivo, do Paul Polman e do Andrew Wilson. Mas depois eu comento melhor, aprofundo esse assunto, lá na nossa sessão de dicas. E agora a gente vai falar sobre Copa do Mundo, que tá prestes a começar aí, se você tá ouvindo esse episódio no momento em que ele saiu. Essa semana teremos a abertura da Copa do Mundo 2026. Mas essa notícia é válida para quem ouvir depois também, porque ela tá perigando ser a mais poluente da história. Ó, mais um antiprêmio aí nesse episódio. A Copa do Mundo de 2026 já teve... 26 não, 22. Mas ela já teve dificuldade de cumprir as promessas ambientais que ela tinha feito. E essa edição de 2026, ela deve ser ainda pior nesse sentido, por conta também de emissões de viagens, né? São 3 países diferentes, além do risco de calor extremo que a gente inclusive já falou nesse podcast, em outro episódio. Mas bom, a gente tá falando do evento esportivo mais popular do mundo, né? E ele já tem algumas problemáticas aí que estão sendo discutidas: preço dos ingressos, preços exorbitantes, participação do Irã, mesmo com um dos países sede, tá em guerra contra esse país, além de questões de imigração nos Estados Unidos. Então tudo isso tá
sendo já elemento nesse caldeirão de discussões da Copa do Mundo. Só que, além de todos esses fatores geopolíticos, ainda tem o quanto essa Copa contribui diretamente para as mudanças climáticas. Porque a expectativa, acho que expectativa não é a melhor palavra, né? Mas a estimativa é que as emissões de gases do efeito estufa sejam o dobro da média histórica que costuma ser. A projeção é que sejam geradas 9 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso numa projeção conservadora, tá? E 80% dessas 9 milhões de toneladas vem de voos, que estão representando 4 vezes mais emissões do que as médias das emissões de voos das Copas entre 2010 e 2022. Porque, claro, a extensão territorial é muito maior. A FIFA, para essa edição, aumentou o número de seleções, isso também contribui, mais gente viajando, mais gente competindo, e também aumentou o número de países sede para 3, o que obriga ou pelo menos estimula muito milhares de pessoas a viajarem aí longas distâncias em um veículo que é altamente poluente, né? Um meio de transporte. E eu falo que obriga ou pelo menos estimula porque é isso, né? É o torneio mais popular do mundo. Então as pessoas querem acompanhar, elas são muito mais inclinadas a acompanharem uma Copa do Mundo. Por exemplo, a Bósnia e Herzegovina, que fica lá do lado da Croácia, da Itália, vai ter que viajar 5.000 quilômetros, é mais ou menos a estimativa. Isso falando só entre jogos e o centro de treinamento deles, sem considerar a ida de casa até a Copa, no caso, e a volta. Argélia, 4.800 quilômetros. República Tcheca também, 4.500 quilômetros. Aí, aqui, se a gente considerar só a seleção e a equipe da seleção, já é bastante coisa, já é bastante quilômetro, mas ainda tem os torcedores, né? A previsão que a FIFA tá trazendo, a estimativa, é de um público de 5 milhões de torcedores nos jogos. Então é muita gente viajando aí, se deslocando ao redor de 3 países. Claro que nem todo mundo vai em todos os jogos, em todos os países, é óbvio, mas vai ter com certeza mais gente fazendo isso do que se a Copa fosse em um país só, sem dúvida, né? A BBC até fez um exercício, uma conta, simulando se a seleção da Inglaterra fosse até a final, considerando desde a saída de Londres até a volta. E a previsão é que cada pessoa viaje 23.000 quilômetros. 23.000 quilômetros. E aí é isso, né? Tem a seleção, tem a equipe da seleção, tem os torcedores, 23.000 quilômetros. Só que além dessa história das emissões, de voos, etc., também tem a história do calor extremo, né? Que a gente já falou aqui. Que 1 em cada 4 jogos tem o risco de acontecer em condições de calor extremo. E se essa galera ficar viajando de um lado para o outro, emitindo CO2, vai esquentar ainda mais. Isso já está comprovado cientificamente. Então, assim, dito tudo isso, vou torcer para o Brasil e acompanhar os jogos. Mas deixa eu trazer aqui um nanotópico ainda dentro desse assunto de Copa do Mundo pra gente encerrar. Encerrar com uma boa notícia, vai. O Mercado Livre lançou uma coleção inspirada nos biomas brasileiros, junto com a Dendezeiro, e tá destinando o lucro dessas vendas para negócios de sociobioeconomia. Isso está dentro de um programa que o Mercado Livre já tem desde 2020, que é o Biomas a um Clique, que ele foi criado para aumentar o acesso das pessoas dentro da plataforma a negócios, a empreendimentos ligados à sociobioeconomia. Inclusive, acabou de acontecer no Rio a Rio Nature and Climate Week, eu até falei dela aqui, e eu estava presente na abertura. O Carlos Nobre fez uma palestra e falou sobre soluções baseadas na natureza para evitar os pontos de não retorno, e um dos pontos que ele trazia dessas soluções era investir em sociobioeconomia, que é uma forma de fazer dinheiro, trazer prosperidade e renda para as pessoas, para as famílias, mas garantindo que a floresta fique de pé, que os rios continuem fluindo,
Então fica aí o nosso último tópico de hoje, falando sobre a coleção do Mercado Livre com a Dendezeiro, inspirada de camisetas do Brasil, inspirada nos biomas brasileiros. Mas quem sou eu para gerar desejo de consumo em vocês? Só comprem, vamos praticar o consumo consciente, só comprem se vocês realmente forem usar, dar utilidade, se fizer sentido para vocês. Numa lógica de sociedade que a gente compra tanta coisa para acumular, né? Acho que não custa comentar isso. E no nosso Descompacta de hoje eu vou falar do livro Impacto Positivo, do Paul Polman e do Andrew Winston. Como empresas corajosas prosperam dando mais do que tiram. Tem uma passagem desse livro, por isso que eu conectei com aquele tópico ali da CVM, que, enfim, o livro conta sobre a gestão do Paul Polman como CEO da Unilever por 10 anos. E aí tem uma passagem nesse livro que fala ali que a Unilever, em 2017, ela estava para ser vendida para um grupo que era conhecido por comprar empresas e espremer demais as pessoas, os recursos, a cultura, para aumentar a margem e o ganho dos acionistas a qualquer custo. E a Unilever, enfim, estava meio mal das pernas, não estava no seu melhor momento, e o mais provável é que ela fosse vendida mesmo. E aí, para evitar que ela se tornasse essa terra arrasada, teve também uma comoção do mercado e de instituições para que isso não acontecesse. Eu lembro que o livro cita que, enfim, nesse momento eles precisaram de amigos e parceiros para esse trabalho de convencimento, né? Para essa venda não acontecer. E organizações gigantescas, inclusive, se envolveram, assinaram cartas, colocaram seus posicionamentos publicamente. Eu até tentei achar, eu não tô com esse livro em mãos, eu tenho ele, mas ele não tá comigo. Eu até tentei achar porque eu tenho a lembrança de que o Greenpeace foi uma dessas organizações, mas não tenho certeza, online não consegui confirmar. Mas enfim, esses gigantes aí assinaram uma carta com esse posicionamento contrário, né? O que na época foi algo bem inesperado, assim, uma organização, nesse caso do terceiro setor, né, da sociedade civil, se posicionando em relação à venda de uma empresa do setor privado, então algo ali inusitado, inesperado, né? Então, se vocês se interessam por esse tema, nesse caso aqui a gente tá falando dessa passagem específica dessa quase venda de uma empresa, né? Mas é um livro que fala sobre ESG de uma forma bem ampla e tudo que a Unilever foi fazendo ao longo dessa gestão do Paul Polman para se tornar uma empresa, como o subtítulo traz ali, que dá mais do que tira. Se você é um impactado do Spotify, não esquece de seguir o Compacto Podcast e deixar as suas 5 estrelas, a sua avaliação e receber notificação, ser avisado toda vez que sai episódio novo. E se você é um impactado do YouTube, se inscrever no canal, deixar o seu joinha para também ser avisado toda vez que sai episódio novo. 1 ano de Compacto Podcast, hein? Caramba! Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias do Clima Info, Um Só Planeta, Reset, The Guardian e BBC.